Boa noite, queridos. Graça e paz. Todo mundo aqui na bênção. Como é bom estarmos aqui nessa noite na casa do nosso Deus. Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 24. Procure na sua Bíblia, Mateus 24. Nós vamos hoje iniciar uma série de mensagens durante esse mês de abril. Nós vamos estar pregando aqui nos domingos. Serão mensagens de alerta, será uma mensagem de despertamento para a igreja de Jesus, amém? Quero pedir às crianças agora para ficarem mais próximo dos pais, para a gente poder compartilhar a mensagem. Todos encontraram Mateus 24? Vamos ler a partir do versículo 3, que diz assim: E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Porém, aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Feche os seus olhos aonde você está. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque nós acabamos de ouvir a tua voz através da palavra do Senhor. Nessa noite nós pedimos ao Senhor, Pai, que o Senhor ilumine os olhos do nosso entendimento, para que nós possamos compreender a tua palavra, que não haja, meu Deus, nenhum embaraço, que o inimigo não tenha oportunidade de roubar esta mensagem, meu Deus, que vai ser transmitida aqui nessa noite. Nós nos rendemos, nos sujeitamos ao poder da palavra do Senhor. Fala conosco, Pai. Fala com a tua igreja. Fala, Senhor Deus. Nós queremos te ouvir nessa noite, no poderoso nome de Jesus Cristo de Nazaré. Nós oramos e todos digam amém. Queridos, hoje eu quero iniciar essa mensagem com o tema o princípio das dores. Repita comigo: o princípio das dores. Está no versículo 8, leia comigo aí. Diz assim: mas todas essas coisas são o princípio das dores.
Todas essas coisas são o princípio das dores. Eu vou estar pregando 4 mensagens a respeito desse assunto. A de hoje, o tema é esse, o princípio das dores. E Jesus está com os discípulos dele. E Jesus está falando de acontecimentos. Jesus está falando de coisas que está além da compreensão dos discípulos. Então, quando Jesus fica em particular com eles chamam Jesus e perguntam: mestre, diz para nós, quando essas coisas vão acontecer? Mestre, diz para nós, qual sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E aí Jesus então começa, a partir do versículo 4, Jesus começa a relatar, irmãos, os acontecimentos finais. Aqui em Mateus capítulo 24, em Marcos capítulo 13, em Tessalonicenses capítulo 3, você vai ver os relatos aqui do final dos tempos. Então Jesus começa a dizer para os discípulos, quero que você leia comigo, o versículo 4. Jesus começa a falar para eles não se deixarem enganar, para eles não se deixarem ser enganados. Olha o que diz o versículo de número 4. E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Se tem uma coisa que o diabo, escute isso, que o diabo é especialista, é no engano. O inimigo, ele trabalha com a arma do engano. E Jesus disse: olha, vocês têm que ficar alerta, vocês têm que ficar despertos, para que vocês não sejam enganados. Porque o diabo, irmãos, ele vai tentar enganar muitas pessoas. Ele tem trabalhado, ele tem enganado muitas pessoas. Porque o engano é uma das armas do inimigo. Então Jesus diz para eles: que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Jesus está falando que virão muitos falsos cristos. A palavra, o nome Cristo quer dizer ungido. Não é simplesmente que vai aparecer por aí alguém falando assim: eu sou Jesus, eu sou Cristo. Esse Cristo aqui está falando de ungidos. Mais na frente ele vai falar dos falsos profetas, dos falsos doutores, daqueles que ensinam enganos, daqueles irmãos que trazem todo tipo de enganos, aqueles que se dizem ser ungidos, mas eles são enganadores. Seria muito fácil a gente entender que, se fosse alguém dizendo que ele era o próprio Filho de Deus, a gente iria entender que não seria, pelos próprios relatos da Bíblia, como será a volta de Jesus. Esses cristos aqui, eles são aqueles que se dizem ungidos, aqueles que se dizem, irmãos, que têm a unção, que têm a palavra, e muitos têm enganado pessoas, até dentro das igrejas. Os falsos profetas, falsos ensinos. Então Jesus diz para eles: olha, vocês têm que ter cuidado, porque esses falsos cristos, eles vão enganar muitos. Versículo de número 6, Jesus vai falar sobre alguns sinais, que vão anteceder a volta dele. Ele diz assim: e ouvireis de guerras e de rumores de guerras,
olhai, não vos assusteis, porque é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos, em vários lugares. Em vários lugares. Jesus está dizendo o seguinte: olha, antes que eu venha, muitos sinais vão acontecer no mundo. Muitos sinais vão se manifestar na terra. Ele começa a relatar alguns sinais aqui. Ele fala de guerras, ele fala de rumores de guerras, ele fala de fomes, de pestes, de terremotos, de nação contra nação, de reino contra reino. Jesus está relatando acontecimentos, irmãos, que vão acontecer antes da volta dele. E aí, eu tenho certeza que você já deve ter percebido que o que eu estou falando aqui, a gente tem visto acontecer nos nossos dias. Quando ele diz aqui guerras e rumores de guerras, nós estamos vivendo no mundo agora guerra e rumores de guerra. Nós estamos, queridos, sujeitos a ver uma nova guerra mundial. Porque a cada dia que você vê a notícia da Rússia, da Ucrânia, você vê que o negócio está se complicando. Você vê que os outros países estão ali a ponto de também entrar nessa batalha. Agora imagine se essa guerra que está entre a Rússia e a Ucrânia se espalhar para outros países. Se de repente a Rússia atacar um dos países ali da OTAN, aí, irmãos, vira a terceira guerra mundial. Porque a OTAN é uma aliança de países, e na aliança deles é o seguinte: se tocar em um, toca em todos. Toca em todos. Então a gente está vendo uma guerra acontecendo entre nações, e estamos vendo rumores de guerras. De guerras. E tudo isso é um sinal. Você não tem que... Jesus falou assim no versículo de número 6. Ele diz assim: não vos assusteis. Não vos assusteis, porque isso é necessário que aconteça. Se Jesus disse que é necessário que aconteça, então vai acontecer. Ou vai acontecer agora, ou vai acontecer mais na frente. Mas vai acontecer, irmãos. Todos esses sinais vão acontecer, estão acontecendo. Ele diz mais. Ele diz sobre fomes, versículo 7. Ele diz sobre pestes. Pestes são doenças. Nós passamos quase 3 anos, né? Com a pandemia, com um vírus diabólico que destruiu e ceifou muitas vidas. É uma peste. Uma peste que veio sobre o mundo inteiro. E a Bíblia já estava falando a respeito disso. E a Bíblia já estava falando. Está falando de fomes. Irmãos, hoje nós sabemos que existem países no mundo que a fome é tão alta que eles comem lixo, que eles comem qualquer coisa, animais, cachorro. Países da África, onde a fome é altíssima. Tudo isso, escute o que eu vou falar. Tudo isso é uma preparação. Porque o apóstolo Paulo vai dizer lá em Tessalonicenses que antes que Jesus venha, é preciso se manifestar o filho da perdição. Veja aqui, meu filho.
é preciso se manifestar o filho da perdição. Baixa só o retorno. Isso. E para que o filho da perdição, que é o anticristo, que é aquele que é contra Cristo, se manifeste, é preciso que o mundo esteja um caos. O mundo precisa estar num caos para que o anticristo se manifeste. Porque o anticristo, ele vai ser uma pessoa, um político possuído por Satanás. E ele vai trazer resposta para a fome, ele vai trazer resposta para as guerras, ele vai trazer resposta para as doenças. Ele vai ser aclamado, ele vai ser reverenciado, ele vai ser admirado. E a Bíblia diz que ele vai estabelecer a paz no mundo. A paz no mundo. Então, esses sinais de destruição, eles vão acontecer, estão acontecendo, e cada vez mais vão acontecer. Por mais que a gente não queira, irmãos, por mais que a gente não goste de ouvir um assunto desse, mas a Bíblia está falando. É necessário, está bem claro. O versículo 6, Jesus diz: é necessário que tudo isso aconteça. Que tudo isso aconteça. Então nós estamos vendo esses acontecimentos, mas o versículo 8, ele é bem claro. Leia comigo. Ele diz assim: todas essas coisas são o princípio. Princípio é começo, início. Todas essas coisas são o início das dores. Sabe o que ele está dizendo? Se terremoto, se guerra, se fome, se morte, se destruição, se todo tipo de mazelas já é ruim. Ele está dizendo, isso tudo é só o princípio. Isso tudo é só o começo das dores. Coisas mais terríveis ainda virão. Versículo de número 9. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Então veja, os acontecimentos que vai abalar o mundo, guerras, fomes, terremotos, pestes, tudo isso são sinais, são princípios de dores. Quando houver toda a preparação, eu li essa semana uma reportagem no portal R7, dizia assim: a guerra entre a Rússia e a Ucrânia está sendo, irá abrir portas para o início de um novo governo mundial. Aquilo que era oculto, aquilo que era tratado às escondidas, hoje você vê nas matérias de jornais, o novo governo mundial, a nova ordem mundial. O que é a nova ordem mundial? É justamente quando todo mundo estiver preparado, todas as nações estiver clamando por alguém para trazer solução para os conflitos. Então vai surgir a ideia de se unificar o mundo inteiro em torno de um só governo, em torno de uma só pessoa. Então será chamado de nova ordem mundial, um governo mundial. Irmãos, o mundo está caminhando para isso. Está caminhando para isso. E quando se estiver preparado o caminho, então ele vai se manifestar. Eu quero que você leia agora o versículo 15.
Olha o versículo 15. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, que entenda. Então, os que estiverem na Judeia, que fujam para os montes. Alguém fala com as crianças lá fora, por favor. Quem estiver sobre o telhado não desça a tirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo não volte atrás a buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá então grande aflição, como nunca antes houve, desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. E aqueles dias, e se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está ali, ou acolá, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vos tenho alertado. Então veja o versículo 15. Ele diz assim: olha, quando vocês virem a desolação, a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, que está no lugar santo. Aí aqui você vai ter que ir lá ler Daniel, mas eu vou explicar para você. Daniel tem uma visão, o profeta Daniel tem uma visão, e ele chama essa pessoa de abominação da desolação. Quem é essa pessoa? O anticristo, a besta, e tem um monte de nome para ele. Daniel diz assim: olha, então a desolação, a abominação da desolação vai se assentar no templo de Deus. Escute isso, deixa eu explicar para você. Eu disse para você, quando o mundo estiver clamando por um governo mundial, vai aparecer essa pessoa, um político, muito inteligente, que vai ter ideia e solução para cada problema no mundo. E ele vai começar a trazer soluções para os problemas. Então ele vai ser colocado como o governante mundial. O governante mundial. A Bíblia chama ele de abominação da desolação. O anticristo, ele vai governar o mundo de Jerusalém. Ele vai fazer uma aliança com Israel. Serão 7 anos. 7 anos que a Bíblia chama de a grande tribulação. 7 anos, nos primeiros 3 anos e meio, o mundo vai viver como nunca antes na sua história, um tempo de prosperidade, um tempo de paz. Não haverá fomes, não haverá, irmãos, doenças, porque este homem vai ter a solução para o caos. Então ele vai ser adorado, então ele vai ser aplaudido pelo mundo todo. Quando chegar 3 anos e meio, Israel, ele vai invadir Israel, vai entrar no templo e vai se assentar no lugar santo. E quando ele se assentar ali, então vai iniciar os últimos 3 anos e meio, que serão os 3 anos e meio mais terríveis da face da terra, porque ele vai perseguir,
Ele vai mandar matar todos aqueles que não o servirem. Mas essa mensagem será no próximo domingo. Eu estou só iniciando ela. O fato é que acontecimentos virão, e o versículo de número 10 diz: nesse tempo da grande tribulação, muitos serão escandalizados. E no versículo 9 diz: então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Vai haver uma perseguição contra os cristãos como nunca antes houve. Versículo de número 11: e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E por se multiplicar a iniquidade é o pecado. O pecado se multiplicando no mundo. E dia por dia, irmãos, nós estamos vendo o pecado se multiplicar no mundo. E o amor de muitos se esfriará. O amor de muitos se esfriará. Nós estamos vivendo dias difíceis para a fé cristã. Porque a gente até vê muitas igrejas, irmãos, muitas pessoas nas igrejas, mas está faltando alguma coisa. Está faltando o amor, está faltando a intensidade. Sabe, o amor está esfriando. O amor está esfriando. Este é um sinal da volta de Jesus. Este é um sinal do fim dos tempos. O amor esfriando. Por causa da iniquidade que está multiplicando no mundo. Mas é interessante que Daniel, ele diz assim: e junto com a multiplicação da iniquidade, vai também multiplicar o conhecimento no mundo. Irmãos, a gente vive a geração que mais tem informação. Nunca houve uma geração como a nossa. Qualquer informação nós temos na nossa mão em questão de segundos. Qualquer informação. As notícias acontecem do outro lado do mundo. Explode uma bomba do outro lado do mundo. A gente está sabendo mesmo na hora aqui, no telefone. Ao vivo. Se multiplicou o conhecimento. E agora está se multiplicando mais ainda, porque o Facebook, o dono do Facebook agora diz que vai criar o metaverso, que é uma nova realidade paralela à nossa. Eles querem trazer à existência uma nova realidade. Se você quiser ir para outro lugar do mundo, você vai só para uma realidade virtual, que é o metaverso. Você bota um óculos e você se transporta para qualquer lugar do mundo, só na imaginação. E é tão real que é como se você estivesse naquele lugar. Eles estão criando esqueci o nome agora os avatar das pessoas. E aí é como se você estivesse, irmãos, em outro lugar. É tão real. Mas você não saiu daqui. Você só colocou um óculos e você entrou numa outra realidade. O negócio está pegado, irmão. O negócio está ficando arrochado para a gente.
O danado é que você entrar nesse negócio e não querer voltar mais, né? Achar que lá que é real e aqui que é virtual. Eu sei que esse negócio vai confundir a cabeça de muita gente. Porque daqui a pouco as pessoas vão achar que lá é que é real, irmãos. Você já viu esse menino que joga videogame? Naquelas telas zona grande, naqueles negócios, aqueles videogame de última geração. Eles acham que aquele mundo ali é que é o real deles. Eles vivem dentro daquele mundo. Então, ao mesmo tempo que o pecado está se multiplicando, o conhecimento também. E sabe por quê? Porque quando a gente começa a se achar que a gente é todo poderoso, que a gente pode fazer qualquer coisa, aí nós começamos a deixar, irmãos, de crer, de confiar em Deus. Para que Deus? Para que Deus mesmo? Se eu posso viver o que eu quero, se eu posso ter acesso ao que eu quero, se eu posso criar o que eu quero, as pessoas, irmãos, vão entrar num tempo que elas vão deixar de crer em Deus, porque vai começar a ver o homem como criador. O amor de muitos vai esfriar. Mas o versículo de número 13, ele diz assim: aquele que perseverar até o fim será salvo. Diante de tudo isto, ele diz: se você perseverar até o fim, você será salvo. Irmãos, persevere. Persevere, porque o dia de amanhã pode trazer muitas coisas adversas. E o cristão, ele tem que ter a qualidade, a característica da perseverança na vida dele. Porque imagine que você e eu esteja aqui nesse tempo desses acontecimentos. Que nós não sabemos quando será, mas vai que aconteça agora no nosso tempo. E aí? Talvez a gente viva essa vida toda, morra, vá para a glória e não veja acontecer isso. Mas pode acontecer no nosso tempo. Nós não sabemos a hora e nem o dia. O fato é que a igreja do antigo, da igreja primitiva, eles viviam, irmãos, essa realidade dia por dia de estar preparado. De estar preparado. Versículo de número 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. O último, escute isso, o último sinal será o evangelho pregado em todo o mundo. Irmãos, eu acredito muito que com a internet, hoje você vê as igrejas do mundo inteiro, irmãos, estão conectadas. E de qualquer lugar do mundo uma pessoa pode receber a palavra de Deus. O evangelho está indo para o mundo todo. E quando todo o mundo receber a palavra de Deus, então virá o fim. Então virá o fim. Amém? Então nessa noite eu falei apenas sobre o princípio das dores. Na próxima semana eu vou falar sobre o sinal da besta, o sinal de Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar em pé para a gente orar. Feche os seus olhos.
Pai, quando os discípulos chegaram para Jesus e perguntaram: Mestre, nos diz os sinais que vão acontecer, os sinais da tua vinda e do final do mundo. E o Senhor Jesus começou a relatar os acontecimentos finais. Meu Deus, hoje, em pleno ano 2022, Pai, nós estamos vendo guerra, nós estamos ouvindo rumores, Pai, de uma terceira guerra mundial. Nós acabamos de passar, meu Deus, por uma pandemia que sacudiu o mundo todo, que parou o mundo, pestes. Meu Deus, vemos fomes em países da África, aqui mesmo na América, Pai, na Venezuela, em Cuba, em países da América Central, fome. Temos ouvido relatos de terremotos que já sacudiram países inteiros, meu Deus. O Senhor disse: é apenas o começo, é apenas o princípio, é apenas o início das dores. Mas tudo isso é necessário que aconteça. O Senhor falou que nós não devemos nos assustar diante desses acontecimentos, que a tua igreja não deve se assustar, mas entender com a visão bíblica que tudo isso já estava profetizado, e que nós, meu Deus, possamos nos preparar, possamos perseverar, porque o Senhor disse que virá uma grande perseguição para com aqueles que te servem. Muitos serão mortos, muitos serão entregues pela própria família, mas aquele que perseverar, aquele que não negar o teu nome, aquele que não negar o teu nome, aquele que não se envergonhar do Senhor, o Senhor também não vai se envergonhar dele diante do Pai. Meu Deus, a abominação da desolação, o anticristo, o adversário, ele vai vir, meu Deus, como o grande enganador do mundo, e ele vai enganar muitos, ele vai enganar nações inteiras. Ele vai se assentar no templo. Mas, Senhor, nós como tua igreja estamos aqui, Pai, para não cair, mas permanecer de pé diante do Senhor e sermos um arauto do Senhor, e sermos o pregoeiro da palavra, e sermos o anunciador do Evangelho, porque quando este Evangelho for pregado em todo o mundo, então vai se fechar todos os sinais, e virá o fim. Ah, Senhor, e como igreja do Senhor, Pai, nós queremos estar de pé diante do Senhor, para te encontrar naquele grande dia. Oh, Espírito de Deus, desperta a tua igreja, que o engano não entre no coração do teu povo, que a frieza não roube, meu Deus, a intensidade da vida deste homem e desta mulher, que o amor não esfrie no coração desta mulher, no coração deste homem. Senhor, em nome de Jesus,
nós te rendemos graças por essa noite, por esta palavra. Obrigado, Senhor. Nós damos a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor, em nome de Jesus. Digam todos amém. Dê um aplauso a Jesus. Ainda em pé, quero falar a você que nos visita essa noite. Se você deseja entregar a sua vida a Jesus, pastor, eu quero entregar a minha vida a Jesus. Se você quer fazer isso hoje, eu quero chamar você aqui à frente agora. Nós vamos orar por você. Você que está afastado e quer se reconciliar. Quero chamar aqui o irmão Carlos. Irmão Carlos reconciliou na célula terça-feira. Vem cá, meu amado. Vamos aplaudir a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Aqui mesmo embaixo. Vamos orar pela vida do Carlos, irmãos. Esse varão valoroso do Senhor. Amém. Levanta a mão para cá. Pai, obrigado, Senhor, pela restauração da vida do Carlos, na Tua presença. Obrigado, porque o Senhor é fiel e o Senhor tem planos na vida deste homem. E nós, como Tua igreja, o abençoamos, Pai, para que ele cresça na Tua presença e seja um instrumento do Senhor, Pai. Que os seus pés estejam firmados na rocha. Em nome de Jesus, meu Deus, Espírito Santo, toma agora a vida dele e levanta ele como um vaso de honra na Tua casa. Nós, como igreja, o abençoamos em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, meu querido. Amém? Graça e paz, irmãos. Deus abençoe a todos. Quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero